que não pode acontecer numa sessão de massagem tântrica? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a terapia tântrica ela é uma terapia corporal. Então, o terapeuta tântrico, a menos que ele também tenha uma formação como psicólogo, ele não está preparado para te dar um suporte enquanto terapia falada. Ele não é um psicólogo, ele vai atuar contribuindo com você por meio do seu corpo. Então, o diálogo que antecede a sessão corporal, a prática corporal, ele tem o intuito mais de informar o terapeuta ali sobre o que se trata, sobre o que você está buscando resolver por meio da terapia tântrica, que pode ser desde questões emocionais a questões sexuais, como a resolução de disfunções sexuais ou mesmo só o desenvolvimento da potência orgástica, tá? Então você vai trazer a sua questão para o terapeuta e o terapeuta vai entender a partir do que você está buscando qual que é o melhor caminho com aquela prática corporal. Ele vai identificar qual é a melhor prática para você, tá? Lembrando que a terapia tântrica não é algo de uma sessão, mas é uma sequência de sessões para que você possa sentir de fato a sua transformação, seja no campo emocional ou no campo sexual. Então, esse diálogo que antecede, ele tem essa função. Ele não tem a função de agir ali como um psicólogo. E muitas vezes, um terapeuta acaba agindo ali como um psicólogo e por ele não ter esse preparo, ele acaba invadindo um espaço. Por exemplo, eu já fui atendida por terapeuta tântrico que me falava o que eu tinha que fazer na minha vida pessoal, as decisões que eu tinha que tomar, né? Então isso é bem complicado. Ou então já fui atendida por uma outra terapeuta que começou a fazer um tipo de análise comportamental comigo, baseado no formato do corpo. E isso não é terapia tântrica. Então muitas vezes a pessoa ela tem uma outra formação e quer misturar ali. Isso não é terapia tântrica, a menos que a pessoa esteja criando um outro método e fale, meu método é XPTO, onde eu uso a técnica de análise comportamental com a técnica de psicologia ou de psicanálise Y, com a terapia tântrica. Então ela está criando uma outra coisa onde ela juntou todas essas técnicas, mas a terapia tântrica, ela não é isso. A terapia tântrica é a técnica corporal, ok? Então, é importante a gente entender isso, porque o profissional, o terapeuta tântrico, ele não está habilitado para ser o seu psicólogo e muitas vezes o terapeuta, se ele pode invadir um espaço que não lhe cabe, tá? Então isso não pode acontecer numa sessão de terapia tântrica. Em uma sessão de terapia tântrica não pode haver nudez por parte do terapeuta, né? O processo terapêutico, ele acontece no corpo da pessoa, do interagente, e é facilitado por meio das mãos do terapeuta. Então, ou de práticas como meditações tântricas, onde o terapeuta nem vai tocar na pessoa. Então, não tem o menor sentido haver nudez do terapeuta, uma vez que o Tantra, enquanto terapia, quer o quê? Promover uma conexão com o sentir. Então, a pessoa nem é indicado que ela fique de olhos abertos, né, focando no externo, alimentando psicogenia, fantasia, erotismo. O caminho do Tantra é o caminho das sensações, então não faz o menor sentido o terapeuta estar nu, ou a terapeuta, né, seja homem ou mulher. E qualquer contato do terapeuta com o seu interagente que não seja o toque das mãos. O terapeuta não vai encostar outras partes do corpo na pessoa, tá? Nem boca, nem genital e nenhuma outra parte do corpo. O toque, ele é por meio das mãos, ok? Então isso, se a pessoa estiver tocando com outra parte do corpo dela, isso não faz parte da terapia tântrica. Outra coisa que não pode acontecer na sessão de terapia tântrica é a pessoa fazer uma técnica sem avisar, né? Então,
Tudo que vai acontecer na sessão, a pessoa precisa saber. Por exemplo, existe a técnica da massagem sensitive, que é a massagem sensorial, existe a técnica da massagem yoni, que é a massagem genital, existe a técnica da massagem G-spot, que é o estímulo do ponto interno. E daí, se eu não informo para a pessoa que eu vou atender, que eu vou propor tudo isso, eu não posso, de repente, do nada, a pessoa não está sabendo, eu falei da massagem sensitiva, eu falei da massagem yoni, e do nada eu vou fazer um estímulo na parte interna da vagina, né? Ou então no homem, de repente, sem avisar, vou fazer um estímulo na próstata, na região anal. Então a pessoa não pode receber nenhum estímulo que não tenha sido avisado antes. Então, antes de ir para a prática corporal, o terapeuta ele deve informar tudo o que vai acontecer. E não só informar, ele deve receber o consentimento, porque ele pode informar, olha, vamos fazer essa técnica e a pessoa achar que não está pronta para avançar para uma determinada técnica. De repente, ela quer ficar, ela não está pronta para uma nudez, quer ficar na massagem sensitiva, não quer avançar para a massagem genital. Então, o consentimento, ele é obrigatório, não pode acontecer nada sem o consentimento da pessoa. E eu falo que sempre o consentimento ele tem que acontecer antes da sessão, antes da prática corporal. Porque quando a pessoa começa a receber, ela está naquele processo de excitação, né, vivenciando as respostas corporais, naquele momento ela pode ficar mais corajosa e aceitar fazer algo que no momento anterior ela não consentiu. Então, naquele momento, ela não está mais apta para dar o consentimento, porque a experiência de prazer, a experiência orgástica, é como se a pessoa, como que ela se embebedasse de prazer. De fato, o cérebro, ele não está funcionando mais da mesma forma como ele estava funcionando antes da experiência corporal. Então, uma pessoa, quando ela bebe, ela não tem mais discernimento sobre as decisões dela como quando ela não bebeu. A mesma coisa. Durante a experiência, a pessoa não está mais apta para decidir. Então, se ela tinha decidido que não ia fazer algo, no meio da experiência ela não pode mudar, né? De querer avançar. Ela pode mudar para menos, né? Ela falou, eu vou fazer o ponto G, eu vou fazer a massagem genital, mas agora eu vi que não estou pronta, quero fazer só sensitive. Para menos, ela pode, mas para mais, ela não pode, porque naquele momento ela está num estado alterado. Então, vai seguir da forma como foi combinado, como foi consentido antes da experiência, e depois numa próxima sessão, se ela de fato decidir que quer avançar para uma próxima técnica, daí será avançado. Infelizmente, muitas pessoas têm receio, né, de passar por uma sessão de terapia tântrica com medo do que pode acontecer, se pode acontecer algo que não devia estar acontecendo, que a pessoa não tem ciência, né? Então é importante que você saiba que durante uma sessão de terapia tântrica, nada poderá acontecer sem o seu consentimento. Qualquer coisa que não tenha sido avisado, que não tenha sido consentido, não é algo correto de acontecer. Esse terapeuta ele pode ser denunciado. E se você quer entender como que funciona uma massagem tântrica, você pode, por exemplo, acessar o curso online de Tantra, que lá tem todo o passo a passo das massagens tântricas. Você pode entender tudo o que vai acontecer para se sentir mais seguro, mais segura para buscar um terapeuta tântrico, ou também pode utilizar as técnicas para praticar com o seu parceiro, com a sua parceira, ou mesmo com automassagem, tá? Que é uma forma de você desenvolver seu potencial orgástico, tratar disfunções sexuais e questões emocionais, mesmo que não seja com um terapeuta, tá? Você pode fazer a automassagem, pode fazer a prática sozinho ou com o seu parceiro e a sua parceira, tá bom? Bom, então é isso. Vou deixar o link para o meu curso online de Tantra Conexão Orgástica aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!